Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós que já está limpo pelas palavras que vos tenha falado, permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós os podeis dar, se não permanecer de mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Semelhança do ramo secará. E o apanho, lanço no fogo e queimam. Se me permanecer em mim, as minhas palavras permanecem em vós. Pedireis o que quiserdes, será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim tornareis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes meus mandamentos, permanecei no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vós mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirde ao meu Pai em meu nome, eu vou conceder. Isto vos mando, que vos amei uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se não viera nem lhe ouvera falar, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre ele tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente tenho eles visto, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte de meu Pai, o Espírito da verdade, que dele proceder, ele dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso, tributará junto culto a Deus. Isto farão porque não conhece o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos lá disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado.
Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não os podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará as coisas que vão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo anunciar um pouco, e não mais me vereis, outra vez um pouco, e ver-me. Então, alguns dos outros discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isto que Deus diz, um pouco, e não mais vereis, e outra vez um pouco, e ver-me, e vou para o Pai? Diziam, pois, que venha a ser esse, um pouco. Não compreendeis o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejava interrogá-lo, perguntou-lhe, indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me. Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem nascido ao mundo o homem. Assim também, agora vos tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia, nada me pergunteis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada as tenha pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio das figuras. Vem a hora em que não falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vindo o Pai, entrei no mundo, todavia, deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram os seus discípulos, agora que falas claramente, não emprega nenhuma figura. Agora vemos que sabeis todas as coisas e não precisa de alguém que te pergunte. Por isso cremos, de fato, vieste de Deus. Responde-lhes Jesus, credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que seres dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. Agora, glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. A verdadeiramente conheceram e saí de ti, e creram que tu me enviaste. Por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti,
E isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a palavra, e o meu mundo odiou, porque eles são do mundo como também eu sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que o guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificados na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim, mesmo para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tudo me enviaste e me amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que estejam comigo os que me deste para que venha a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Tendo Jesus Cristo dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido as escoltas e os principais sacerdotes fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanterna, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou: a quem buscai? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhe disse Jesus: já vos declarei quem sou eu. Se é mim, pois, que buscai, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Assim, a escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus, manietaram e conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro, outro discípulo, seguiu a Jesus. Sendo este discípulo conhecido de sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos discípulos da sua doutrina. Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram os que lhe falei. Bem sabem eles que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: e é assim que fala o sumo sacerdote? Replicou Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal,
Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou, manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram, pois, és tu porventura um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, perante daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro enganou, e no mesmo instante cantou o galo. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo demais. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhe falar. Ele disse, que acusação trazer contra este homem? Responderam, se este não fosse malfeitor, não te entregaria. Replicou-lhe, pois, Pilato, tomai-vos os outros e julgai segundo a vossa lei. Responderam os judeus, a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo por que havia de morrer. Tomou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é aqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou Pilatos, que é a verdade? Tenho dito isto. Voltou aos judeus e lhe disse, eu não acho nele crime algum. É costume entre vós que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então gritaram todos novamente, não, este não, Barrabás. Ora, Barrabás era o salteador. Então, por isso, Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram na cabeça e vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez, São Pilatos lhe disse, eis que eu vou lhe apresento, para que saibas que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disseram-lhe Pilatos, eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, tomai-vos outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam os judeus, temos uma lei, de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o divertiu, não me responde? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, se solta este, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Era para parecer pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilato, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram ele, pois Jesus, a ele próprio, carregando sua cruz, saindo para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram e com ele outros dois,
um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou em cima da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilato: que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram as vestes e fizeram 4 partes. Para cada soldado uma parte, pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, os fizeram os soldados. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, fixando-a no caniço de isopo, e chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados foram e quebraram as pernas no primeiro e ao outro, que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que visto testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creias. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Neste, um sepulcro novo no qual tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro da madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro, com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o sepulcro, Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam junto, mas outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. Voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto
à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, disse-me onde o puseste, eu lhe levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se, lhe disse em hebraico: Rabuni, quer dizer mestre. Recomendo-lhe, Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos. E disse-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor e contava que lhe dissera estas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, e lhe retivi, não retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-se, então, outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos sinal dos cravos, ele ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passando 8 dias, estavam outra vez reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe do meu lado. Não seja incrédulos, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiam que Jesus Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida em meu nome. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberiades, e foi assim que ele se manifestou. Então, junto Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram, entraram num barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam assim: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas em cima de peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante seriam tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, de igual modo o peixe. E já era esta 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos,
depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou a Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que os outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta-se os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se, porque ele lhe tinha dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingia a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velhos, entenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro voltou-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas que escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos.